Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou o momento a que me estejam a ver. Bem-vindos aqui à vossa lição número 11, aqui da oficina da firma, que tem a ver essencialmente com comunicação, com capacidade de espelhamento e de expressão da nossa própria personalidade após esse espelhamento, a capacidade de chegar ao outro, de fazer o passo da empatia, sermos capazes de nos pôr no mundo, de perceber também o outro e de o compreender e aceitar, mas sem perder a nossa própria personalidade, tudo através da comunicação, porque aqui o elemento essencial é a comunicação. Hoje vamos falar de algo que é o valor sexual de mercado, o VSM, e vamos aqui fazer uma reflexão individual e começaremos por aqui, precisamente acerca deste conceito. É um conceito muito usado atualmente, até por todas as teorias que andam aí na internet, do Red Pill, de uma série de situações, e o que eu vos queria aqui colocar em termos de avaliação, este valor sexual de mercado, que também pode ser o valor social de mercado, o VSM serve para as duas coisas, isto tem muito que ver com a avaliação dos outros, e nós falámos de três pilares, o pilar do instinto, o pilar da criação, que tem a ver também com a família, com a novidade, com a forma da pessoa desenvolver a sua própria personalidade, e que tem a ver com os primeiros e segundos patamares da pirâmide de Maslow, e depois o contexto social, que também está muito relacionado a algo que acaba por nos impactar. Não é? Esses três pilares que acabam por formar e embasar a nossa personalidade levam-nos a depois a ser vistos socialmente, não é? No contexto social, mais uma vez, a ter um determinado valor, a sermos avaliados. Não é? Nós estamos permanentemente a ser avaliados, não só nas empresas, nas firmas, obviamente, mas também na nossa própria família, dentro daquilo que é a nossa sociedade afetiva, dentro daquilo que é a nossa construção de sociedade afetiva. Portanto, seja na sociedade afetiva, seja na sociedade propriamente dita, no sítio onde trabalhamos, existe um valor que nos é associado. Aquilo que é importante aqui refletir é que características definem o seu valor num relacionamento, seja relacionamento afetivo, seja relacionamento profissional, como é que a sua aparência, finanças e personalidade influenciam isto, e se você, o que é que você gostaria de desenvolver, quais são os caminhos, quais os seus objetivos de vida, o seu foco, digamos assim, qual é que é o seu foco para desenvolver ou aumentar o valor social de mercado ou o valor sexual de mercado. Esta é a primeira reflexão por onde eu queria começar. Depois, o valor sexual de mercado é, sem dúvida alguma, um conceito que reflete o apelo sexual e social do indivíduo com base em instintos de sobrevivência e reprodução. Cá está, voltamos ao pilar inicial da sobrevivência e reprodução, do instinto, influenciado por fatores de beleza, idade, status social e capital social. Ou seja, o que está na base é, sem dúvida, a necessidade, o pilar básico, essencial do instinto, mas depois os outros dois pilares, nomeadamente o pilar de criação, valores familiares, cá está, que tem muito a ver com a perspectiva filosófica, tal e qual como o primeiro tem a ver com a perspectiva pragmática, e depois chegamos então à psicológica, não é? E esta parte psicológica, onde o status financeiro e o capital social têm muito que ver com a forma como você se compreende, com a forma como está estruturada a sua autoestima, porque só com autoestima você terá autoconfiança para chegar aos objetivos que verdadeiramente almeja e pretende. As duas coisas estão intimamente relacionadas. Você precisa de grande autoestima e de grande aceitação de si próprio nas suas melhores vertentes, para depois ter autoconfiança para realizar determinadas tarefas que os outros normalmente não atingiriam porque não se conseguem sentir dessa maneira. A chamada lata, ela também é trabalhada. E não é verdadeiramente lata, é a convicção dos seus próprios valores, que obviamente tem que assentar necessariamente em forte trabalho, sob pena de você ser, de alguma forma, esculhachado ou ter fracassos, embora também sobre isso deva saber olhar para os fracassos como a pedra base para um novo crescimento, para almejar coisas mais elevadas. Chama-se humildade e é absolutamente essencial para a progressão na vida. Entretanto, impacto do VSM na comunicação. O VSM afeta o diálogo nas relações. E como é que ele afeta? Ou seja, a posição em que você está, seja de inferior, ou seja, imagine se você é uma criança, tem uma forma de se dirigir ao adulto. Imagine depois a posição em contexto familiar. Em contexto empresarial, imagine alguém que é um paquete da empresa. Depois imagina alguém que é seu colega, que está na mesma posição, que é escriturário, que está a um nível médio. E depois imagine quem está em posição superior, ou é patrão, ou é dono, ou é gestor, ou é alguém com um valor superior em termos de desempenho. É evidente que esta capa,
esta forma como você se dirige influencia o seu diálogo, a forma como comunica, se usa mais adversativas, se usa mais imperativas, vai depender muito da posição que você também tem. Aliás, a própria postura física é já de si um padrão também daquilo que é a sua posição social, a forma como comunica. Pronto. Outra questão que aqui se coloca, a primeira é como é que o VSM afeta o diálogo nas relações, a segunda é se já houve manipulação por diferença de VSM, se já sentiu isto objetivamente na sua vida, se isso já afetou suas relações, e finalmente, que comportamento reflete desequilíbrio de poder, onde é que você sente que determinados comportamentos poderão refletir esse desequilíbrio de poder. E isto pode ter que ver com comportamentos aceitáveis socialmente ou não aceitáveis socialmente. Independentemente disso, que comportamentos é que refletem esse desequilíbrio de poder? É outra questão que também deve tentar responder ou perceber para perceber o impacto do VSM na comunicação. Passo 2, discussão em grupo. Eu faço sempre aqui o passo 2 da discussão em grupo e aqui talvez abordar um tema que sai um bocadinho da linha e que se calhar entra ali naquilo que é, digamos, já a oficina 8, o terapeuta, não é? Isto já tem a ver com erotismo, com sexualidade, isso tem mais a ver com a parte psicológica interior, mas que é importante aqui também trazer, juntamente com o status, como é que o erotismo e o status influenciam os relacionamentos. Depois, se o valor sexual ou se o valor social de mercado e a manipulação estão interconectados entre si e em que experiências ou quais experiências é que podemos encontrar aqui ligações e paralelismos entre o valor sexual de mercado e a manipulação, ou seja, se isto efetivamente existe, narcisismo, situações sociais de domínio, porque começamos aqui a entrar numa área onde muitas vezes o comportamento do indivíduo é patológico e manipulador e doentio, não é? Muitas vezes pode aqui acontecer, daí a expressão patológico. É possível negociar um contrato social igualitário, onde todas estas tendências perigosas de um ponto de vista e doentias de um ponto de vista social não intervenham? É possível um ambiente totalmente puro ou não para negociar um contrato social igualitário na gênese de uma empresa, de uma firma ou na gênese de uma família? Até que ponto é que as famílias estão ou não, e isto também é um elemento de reflexão interessante, neste momento apodrecidas por sinais do tempo e pelo momento em que vivemos atualmente? Tudo isto são elementos importantes para a discussão em grupo, e essencialmente estas três questões, o erotismo e status social, influenciam relacionamentos, o VSM e manipulação e experiências, e se é possível negociar um contrato social igualitário. Outras depois poderão surgir no contexto da discussão. Passo 3, estudo o caso. Agora, estudo de caso, vamos mais uma vez fazer uma simulação. Já o tínhamos feito também na última lição, na lição 10, também aqui na lição 11. Vamos imaginar um empresário de 45 anos e uma freelancer de 30, o Pedro e a Clara, e vamos aqui criar um estudo de caso, um cenário, uma encenação, em que há desequilíbrio de status e atração, em que há inseguranças e comunicação prejudicada, e como é que podem negociar expectativas e reforçar a autoestima num contexto destes. E aqui pegando muito nisto que estamos hoje a estudar, que tem a ver precisamente com esta necessidade de perceber exatamente o VSM, o valor sexual de mercado ou social de mercado, ou seja, aquilo que é o valor social e como é que isso influencia, até que ponto é que isso desequilibra totalmente ou não e que mecanismos, que formatos, que alternativas, que artimanhas, que artifícios podemos aqui encontrar para poder ultrapassar estas dificuldades de comunicação e encontrar meios para restabelecer o respeito, lá está, restabelecer o equilíbrio e poder haver aqui uma perfeita aceitação de parte a parte naquilo que queremos fazer. Portanto, tudo isto depois é aqui colocado de outra forma e podemos aqui chegar a novas perspectivas, ok? Portanto, este será outro aspecto importante. Qual é que é o plano de ação que devemos aqui adotar? Reconhecer diferenças de VSM. Qual é que é o plano de ação que aqui podemos adotar? Esta é a outra questão. Reconhecer as diferenças entre o VSM, valor sexual de mercado ou social de mercado, sem qualquer tipo de julgamento e saber partir para esta observação de uma forma limpa, clean. Portanto, reconhecer diferenças, saber sem julgamento que elas existem, criar um contrato social baseado no respeito mútuo, e este aspecto é muito importante, ou seja, sabendo que há diferenças entre as partes e que não têm todos a mesma posição, saber que existe e que tem que existir uma base de comunicação, ou seja, que temos que formular uma base de comunicação
estável e que se baseie em quê? Em respeito mútuo, para que o contrato social possa ser estabelecido. E depois fomentar a autoestima e a empatia nos diálogos, de forma a que, mesmo com diferenças, se possam estabelecer exatamente respeito pela singularidade e diferença de cada um, através de uma igualdade, liberdade e fraternidade autênticas que permitam essa interação. Okay? No fundo, este é o passo 4 do plano de ação relativamente ao trabalho, estudo de caso, que temos estado aqui a perceber e a acompanhar. Passo 5, reflexão final. O que é que você aprendeu sobre o valor social ou sexual do mercado e a comunicação? Como é que as duas coisas se interligam? Como é que as posições que nós assumimos quando estamos a comunicar e a confiança que vem da nossa autoestima e autovalor influenciam relativamente ao outro? Como é que eu posso usar isso para melhorar as minhas relações? Ou seja, até que ponto é que isso é importante e nos contextualiza em termos de espaço, e como é que isso também está ligado, no fundo, das relações de poder e a forma como o valor sexual e o poder influenciam a comunicação, e como é que isso melhora as nossas relações, e qual é a lição-chave que vai aplicar nos próximos 90 dias, fazendo aqui também uma eleição, digamos, daquilo que vai ser o seu caminho ou a sua ideia para os próximos tempos relativamente a isto tudo que tivemos aqui a estudar de valor sexual de mercado ou social de mercado. Ou seja, no fundo, uma reflexão final e um passo 5 relativamente a tudo aquilo que tivemos aqui a trabalhar acerca de valor sexual de mercado. Ok? Finalmente, compromisso de transformação. E aqui é muito importante criar um hábito de autorreflexão e diálogo empático por 15 dias, repetir este ciclo 3 vezes, não é? Durante o período, ou seja, 15 dias, 15 dias, 15 dias, intervala, 15 dias, 15 dias, 15 dias, e vai fazendo aqui de forma a ter 6 ciclos de 15 dias, de forma a chegar aos 90, não é? Portanto, 6 ciclos de 15 dias cada um, ou seja, dividindo em duas partes, primeira e segunda parte, num compromisso de transformação, ok? Criando sempre hábitos de autorreflexão e diálogo empático durante cada um desses períodos de 15 dias, onde você se vai investigando e onde se vai transformando relativamente àquilo que é a compreensão dessas mesmas posições sociais e percebendo como elas influenciam de forma indelével aquilo que são as relações humanas e ganhando aqui também uma maior percepção dessa mesma realidade. É isto que eu vos queria trazer aqui para esta lição 11. Voltamos a ver amanhã. Despeço-me cordialmente. Até lá.